teu nome, ó Deus, na certeza da tua presença neste lugar, porque assim o Senhor nos diz, ó Deus, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, concordando em teu nome, aí o Senhor se faz presente. Obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor Deus fez neste lugar, Senhor. Obrigado pelos louvores, Senhor. Obrigado pelo versículo qual foi lido neste lugar. Deus quer te apresentar teu povo, aqueles, Deus, que está aqui presente, aqueles que desejavam vir, ó Deus, aqueles que estão viajando, trabalhando, aqueles que estão enfermos em seus lares, ó Deus, mas nós temos a certeza que o Senhor visitou a cada um nesta noite. Continue abençoando nossas vidas, dando, ó Deus, sabedoria, desejo para te servir em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, Deus. Quero te apresentar agora os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Deus, continue abençoando poderosamente a vida de cada um, Senhor, prosperando a cada dia. Apresentamos também aqueles que não tiveram com que ofertar nesta noite. O Deus, continue abençoando a vida de teus filhos, abrindo porta. Caso Deus tenha porta fechada, que o Senhor abra as portas para que ele possa arrumar emprego, para te ofertar. O Deus, porque que nem o nosso pastor diz, se teu povo prospera, a tua alma prospera, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Quero te apresentar teu filho, no qual, Deus, vai trazer uma mensagem, Deus, do teu coração para nossas vidas. Abre nosso entendimento para que possamos ouvir a tua palavra e guardar em nosso coração. Obrigado por tudo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém, irmãos? A graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero trazer um texto, uma mensagem, falando com relação à era dos juízes. Tem uma época em que Israel é governada, regida, eram 12 tribos, e nessa época não havia reis. Israel, o povo dileto do Senhor, era dirigido por reis, por juízes no caso. E diz a palavra de Deus que a era dos juízes foi uma época em que o povo era influenciado por homens e até mulheres que foram levantados para trazer juízo ao seu povo. Não existia um governo de um juiz em tempo integral, como na época dos reis. Acontece que todas as vezes que havia uma calamidade, o inimigo se levantava, Deus levantava um juiz. Nós vamos ver alguns juízes que foram levantados, a exemplo de Débora, uma mulher que foi juíza. Nós vamos ver Gideão, que foi um juiz. E você vai ver também outros personagens como Sansão. E nessa época em que a calamidade vinha sobre o povo, esses homens ou mulheres, eles tinham uma incumbência de trazer a unidade para o povo. Mas não era fácil. Por quê? Porque Israel era um povo obstinado. Israel era um povo de duro coração. E quando as coisas começavam a ficar bem, as pessoas se esqueciam de Deus e cada um seguia a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio desejo. E se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o versículo que nós vamos ler é a partir do 8 também. E enquanto você localiza na sua Bíblia, eu vou fazer uma introdução. O período dos juízes durou 300 anos. Muita turbulência. Foi marcado por estabilidade espiritual. Quando o inimigo vinha, o povo corria para Deus. Quando o inimigo era vencido, Israel se afastava de Deus. Então era marcado por situações assim. Acontecia que os juízes levavam o povo a Deus. Quer ver um exemplo? Gideão. Os midianitas vinham e levavam tudo, o produto do trigo, levava o mosto, que é o vinho,
levava o cereal, levava a cevada. E um dia Gideão estava revoltado, foi para o lagar. Lagar é o lugar onde se prensava as uvas. E Gideão, todo mundo escondido, e Gideão dentro do lagar. Era um tanque. E ele malhando o trigo. Pastor, como é que malha o trigo? Uma madeira, um bastão. Se colocava o grão dentro do saco e batia. Eu não sei se você já fez isso com feijão. Quem já plantou e colheu feijão aqui? Põe o feijão para secar. É assim, minha Maria? Depois coloca no saco e ó, pá! Depois que solta a casca do grão, você pega uma peneira. Quem já peneirou feijão aqui? Já? Deixa eu ver aqui. Você já peneirou? Já peneirou ali atrás? Como é que faz? Pega a palha com o feijão, tudo misturado, coloca na peneira. Joga para cima. A palha, o vento leva e o grão cai na peneira. Aí você vai fazendo esse processo. E Gideão consegue vencer junto com o povo com 300 homens. Oh glória! Mas o povo de novo volta para a obstinação. O povo volta para a teimosia. Aí então, no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, põe na tela aí, capítulo 8, versículo 8, o texto vai dizer o seguinte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de número também 8. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, e assim também fazem a ti. Continue no versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia o quê? Um rei. Eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Porque eles diziam: as nações têm um rei sobre si, nós queremos também um. Eles queriam ser igual às outras nações. Só que quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Alguém pode dizer? Quem era o rei de Israel? Era Deus. Era o governo teocrático de Deus. Deus reinava. Deus era o rei soberano. Deus era o rei de toda a nação israelita, das 12 tribos. Mas eles pediram um rei humano. E acontece no versículo seguinte. Pode avançar. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Continue. Avance. E os porá por chefes de 1000, chefes sobre 50, para que lavrem a sua lavoura, façam a sua cega, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Vai continuando avançando. Eu vou lendo e você vai avançando. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Até aí. Deus está dizendo: vocês querem um rei? Vocês vão ter uma obrigação com esse rei. Quer? Então olha, você vai se comprometer com ele. A colheita de vocês, parte será destinada para o rei.